Amados, a paz do Senhor. Hoje vamos dar início à nossa lição 8, né, do livro, cujo tema é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Como de costume, irmãos, vamos fazer aqui uma rápida recapitulação do que tratamos até aqui, para que a gente venha seguir essa linha aí e não perder o raciocínio. Vamos começar pela ascensão de Jesus, né, após 40 dias, Jesus entre seus discípulos ali, entre seus apóstolos, Jesus ascende aos céus e logo depois acontece o dia de Pentecostes, né, ali em Jerusalém. Após o dia de Pentecostes, amados, a igreja, né, ela vai avançando na pregação da ressurreição e junto com essa pregação, sinais e maravilhas começam a acontecer. A igreja começa realmente a juntar um grande número de pessoas ali, a igreja cresce assim rapidamente, e junto com esse crescimento, amados, vem a perseguição, né, a perseguição ali à igreja. Num primeiro momento, essa perseguição, ela vem da parte dos saduceus, já que os discípulos estavam pregando ali ressurreição, e os saduceus não acreditavam em ressurreição. Passado esse primeiro momento, é a vez de aparecer em cena agora os fariseus, porque num grupo ali dentro da igreja, o chamado grupo dos helenistas, do qual Estevão fazia parte, eles são assim o grupo que primeiramente entendem que o cristianismo não era assim uma seita dentro do judaísmo, não era um judaísmo assim reformado. Então aqueles helenistas ali, aqueles judeus helenistas, amados, compreendem o que é realmente o Instituto da Graça, né? Que não houve sim um rompimento com aquelas leis de Moisés, com todo aquele artefato ali do passado, aqueles artefatos religiosos. Não havia mais razão para que essas práticas continuassem, porque o sacrifício de Jesus tinha abrangido tudo aquilo ali. Então, os judeus helenistas ali, os cristãos helenistas, amados, eles começam a dizer, olha, a gente tem a visão cristã, a visão de Jesus não é essa de dar continuidade às práticas de Moisés, não. A gente está pregando aqui uma nova doutrina, no sentido de que agora estamos na época da graça. Não podemos mais falar em lei aqui e seguir lei, agora é a graça. Amados, quando os helenistas começam a ter essa visão e pregar esse tipo de doutrina, agora é a vez deles atraírem para si o ódio, a raiva dos fariseus. Porque os fariseus eram aqueles legalistas ali, que eram na lei de Moisés ali, pura e simples. E entre esses legalistas ali, aparece a figura de Saulo, né, o perseguidor. Então, Saulo empreende uma perseguição muito grande, ferrenha contra a igreja, né? Os irmãos sabem, Estevão, né, um dos principais ali dos helenistas, que fazia parte daqueles grupos dos 7 diáconos lá que foram escolhidos para servir as mesas ali junto às viúvas gregas. Pois bem, o nome aqui, Estevão. Estevão é martirizado, né, é morto ali a pedrada, Saulo está ali, Saulo consente com tudo. Após a morte, amado, de Estevão, há uma perseguição assim ferrenha agora contra os helenistas, e os helenistas vão ter que ir embora ali da região da Palestina, eles vão embora de Jerusalém, e aí os helenistas, onde chegam, começam a levar essa graça, esse evangelho da graça, eles vão ali em Samaria, eles pregam em Samaria, daí a pouco, amados, essa visão, ela chega em Antioquia, né, em Antioquia da Síria, mais ao norte de Israel, e essa igreja vai crescendo, aí por conta de todo esse crescimento, Saulo, né, para impedir que o cristianismo se espalhasse ali naquelas regiões todas, ele pede cartas, né, ao Sinédrio, e vai começar vamos dizer assim, vai fazer um limpa ali onde tivesse um cristão, ele ia pegar para levar para Jerusalém, para matá-los lá. Então, nós sabemos que quando ele chega ali em Damasco, e essa perseguição mais ferrenha, assim, começaria mesmo em Damasco, porque Damasco, amados, era uma espécie de entroncamento. Então,
todas tinha saída para todos os lugares. Então, qualquer doutrina, qualquer movimento, qualquer notícia que chegasse ali em Damasco, rapidamente se espalharia. Então, o apóstolo Paulo teve esse cuidado de começar em Damasco para já, vamos dizer assim, erradicar daquela região ali de Damasco qualquer cristão que pudesse estar falando em Jesus e pudesse estar falando no Evangelho da Graça. Pois bem, nós conhecemos, né, a questão lá, Paulo foi converso ali, ao episódio da luz, né, daquela luz forte e daquela voz que falou com ele, Jesus falou com ele ali, ele cai do cavalo, fica cego, né, então ele é levado ali até Damasco, porque ele não tinha chegado em Damasco ainda quando houve o episódio da cegueira, ele é levado até Damasco. Ali, um crente, por nome Ananias, né, enviado da parte de Jesus, vai lá, conversa com Saulo, expõe a ele realmente o que tinha acontecido, né, e aí ora e Paulo volta a ver, porque Paulo estava cego. Então, a partir daí, amados, Paulo, né, que era perseguidor, Paulo passa a ser perseguido, porque Paulo agora vai sim se juntar aos cristãos, né, e ser um ferrenho defensor do Evangelho da Graça. Pois bem, então, após isso, amados, nós sabemos que o apóstolo Paulo fica um tempo ali por a Arábia, cerca de 3 anos ali, depois ele vai até Jerusalém, e ali em Jerusalém ele é assim, friamente recebido, os discípulos, apóstolos com medo dele, todo mundo tinha medo dele, mas aí por meio de Barnabé, ele consegue uma aproximação ali com os discípulos em Jerusalém. Após isso, amados, ele volta, né, para a terra dele, que era Tarso, na Cilícia, e aí há um tempo lá que a gente não vê falar de Paulo, né? Paulo fica, vamos dizer assim, a Bíblia não registra o que Paulo estava fazendo lá na Cilícia. Certamente pregando o evangelho, mas a Bíblia não menciona. Pois bem, a igreja de Antioquia começa a crescer muito, né? Muito mesmo, Antioquia na Síria começa a crescer muito. Então, os crentes ali de Jerusalém mandam uma delegação lá para Antioquia para ver o que estava acontecendo, né? E aí, nessa delegação, Barnabé está junto, e chegando ali, eles viram que realmente o evangelho ali era genuíno, e as conversões eram genuínas, e ali havia um campo muito grande ali para a pregação do evangelho. Então, Barnabé se lembra, né, de Saulo, vai procurar ali em Tarso, encontra Paulo, né, traz ele para Antioquia. Ali, Paulo é um dos professores, fica ensinando, e aí, amados, até que a Bíblia diz que o Espírito Santo ali diz que Paulo e Barnabé seriam separados para a obra missionária, e aí vai se dar a primeira viagem missionária ali do apóstolo Paulo, né? A primeira viagem missionária que vai se dar junto com Barnabé. Nós sabemos, amados, que naquela primeira viagem missionária vão levar João Marco, né? João Marco era sobrinho de Barnabé, vai dar um problema com João Marco aí logo adiante. Então, amados, só ressaltando aqui, vou dar um pause aqui, porque o telefone está tocando. Já disse para os irmãos que o meu telefone aqui, ele não para de tocar. Um momentinho. Ô, irmão, desculpe eu ter interrompido, é porque eu estou sozinha em casa e o telefone toca, eu realmente atendo, que pode ser algo urgente, né? Mas ali de onde eu parei. Ali em Antioquia, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a obra missionária. Eles vão sair ali levando o sobrinho de Barnabé, João Marco, né? E é interessante ressaltar, irmãos, um ponto aqui importante, né? Jerusalém, ela vai se transformar ali num centro missionário, né? Pela força exterior da perseguição. Já em Antioquia, pelo impulso interior do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, né? Irmãos, o que acontece? Voltando aqui para João Marcos, João Marcos, ele acompanhou, né? Ele era sobrinho de Barnabé, e quando os discípulos vão ali para Jerusalém, né, para levar aqueles mantimentos que eu tinha falado, que estava tendo uma fome ali naquela região, então quando Barnabé e Saulo, né, e Paulo vão para Jerusalém levar esses mantimentos, na volta acompanha eles o João Marco, né, que era o sobrinho de Barnabé. Pois bem, então, amados, eles saem ali, né, os três, né, embora o Espírito Santo tenha dito que era só Paulo e Barnabé, mas vai os três, né, vão os três ali. Então, eles vão sair ali de Antioquia, da Síria, e vão por navio, né, por embarcação, eles vão por Chipre. Chipre era uma ilha, irmãos, que lá de Antioquia dava para ver assim, sabe, como se alguém tivesse, por exemplo, em São Luís do Maranhão, e de lá de São Luís ver a ilha de Alcântara, era mais ou menos aquilo ali.
Então, eles vão ali, vão começar a viagem missionária por Chipre, né, a ilha de Chipre. Isso está lá em Atos, capítulo 13, o versículo 4 em diante. Então, quando eles chegam ali, amados, primeiro eles vão passam pela capital grega de Chipre, né, que era Salamina. Depois a capital ali a capital romana, que era Pafos, né? E ali em Pafos eles têm aquele episódio lá do procônsul, né? Sérgio Paulo, aquele mágico lá tentando impedir que essa autoridade ouvisse a palavra de Paulo. Paulo ali perde a paciência, sabe? E chama aquele sujeito lá inoportuno, né? Que estava ali prejudicando ali a audição do evangelho. Paulo chama ele de filho do diabo, né? Ele fica cego ali, momentaneamente ali ele vai ficar cego. E aí, amados, a viagem continua, né? E aí, interessante, amados, que a partir do episódio ali desse mágico, né? Do Bar Jesus ou Elimas, os dois nomes dele, Paulo passa assim a liderar agora. A gente vai ver, porque antes falava sempre Barnabé primeiramente, mas parece que a partir de agora Paulo vai tomar a liderança, né? Então, o que acontece? Eles vão continuar ali e agora eles vão para a Ásia Menor, né? Eles vão sair ali da ilha e vão para a Ásia Menor. Amados, Ásia Menor hoje é aquela região, é a região onde tem a moderna Turquia, mas antes era chamado Ásia Menor, aquela região dali da Ásia, né? Então, ele vai ali primeiramente pela região dele, de Tasso, na Ásia, né? Não que ele tenha passado por Tasso, mas primeiro ele vai começar pela Ásia, que era ali aonde ficava também a Cilícia, né? Essa região aonde ficava Tasso, que era a cidade natal do apóstolo Paulo. Pois bem, e aí eles continuam, amados, a viagem, né? E aí é bem interessante mencionar que a viagem não estava nem na metade, né? Quando eles chegam ali num porto, ali em Perge, João Marco vai abandonar, né, aqueles dois missionários. Ele vai abandonar os dois missionários ali na viagem. Não sabemos, amados, o porquê que João Marco fez isso, mas certamente foi por uma razão que Paulo não viu aquilo como uma justificativa, não, né? Paulo não achou aquilo certo, né? Que João Marco tenha feito, né? O motivo pelo qual João Marco os abandonou ali. Pois bem, a partir dali, irmãos, quando ele chega nesse porto, né? Saíram da ilha de Chipre, chegaram nesse porto, chegando lá, João Marco vai embora, eles continuam a viagem, né? Agora a pé, vão atravessar ali muitas montanhas, né? Terrenos acidentados, como o próprio apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele diz que em perigos de rios, né? Em perigos de rios ali, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, ele diz isso também, e em perigo entre os gentios, ou seja, era uma viagem ali, uma sequência, né, de lugares ali realmente muito perigosos, né, onde eles passaram os dois juntos, né, porque João Marco já tinha ido embora. Pois bem, seguindo, amados, aí nessa direção, eles vão chegar em Antioquia da Pisídia, né, e nas regiões também de Icônio, de Listra, de Derbe, e sucessivamente, né, e depois eles vão voltar fazendo esse mesmo trajeto. Pois bem, aí, mas tendo regressado, né, eles chegaram ali em Antioquia, voltaram, né, para o mesmo caminho, chegam em Antioquia e chegam ali muito alegres, assim, comentando o que o Espírito Santo, né, a conversão ali em massa de muitas pessoas ali, muitos perigos, né, muitas perseguições, mas também muitas vitórias daqueles missionários ali, pregando o evangelho naquela região da Ásia Menor. Lembrando, irmãos, que essas cidades que eu citei aqui, sabe, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, essas regiões ficavam na região da Galácia. Era os Gálatas. Ele foi na região dos Gálatas primeiro, né? A primeira viagem missionária vai se dar ali junto aos Gálatas, né? Então, amados, continuando aqui, o que vai acontecer? Aí vai ter um problema. O que acontece? Paulo volta para Antioquia, como eu mencionei para os irmãos da vez anterior. Paulo está em Antioquia lá, quando chega uma notícia, né, para Paulo, dizendo assim: Paulo, sabe aquelas comunidades lá que você visitou na Galácia, aquelas pessoas que aceitaram Jesus lá? Pois chegaram lá uns judaizantes,
aliás, judaizante, irmãos, é até um pleonasmo, né? Era judeus e alguns cristãos também, judaizantes, né? Dizendo não tem esse negócio de evangelho da graça, não. Você primeiro, para ser salvo, você tem que primeiro se transformar num judeu, ou seja, você tem que se circuncidar. Aí depois que você se transformar num judeu, aí sim você se transforma num cristão. Mas você não pode sair do zero para ir direto para o cristão, não. Primeiro tem que se circuncidar. Aí, irmãos, isso criou uma confusão, sabe, lá na cabeça do povo, lá dos Gálatas, né? Porque o apóstolo Paulo tinha dito uma coisa, tinha dito que a salvação era pela graça. Irmão, telefone de novo. Deixa eu interromper aqui. Interromper. Voltando. Bom, irmãos, como eu estava retomando aqui o raciocínio, né? Então, quando Paulo recebe aquela notícia, ele disse, olha, eu não acredito que um negócio desse esteja acontecendo lá. E disse, não, e tem mais, Paulo. Muitos daqueles lá que você evangelizou, eles agora estão voltando para as práticas lá judaicas, lá de sacrifício, circuncisão e tudo. Aí o apóstolo Paulo disse, mas como que assim, de tão rápido, né? Eles iam indo tão bem, como é que tão rápido eles voltaram à prática judaica? Aí, irmãos, aí repara o que aconteceu ali. Nesse momento, quem estava lá, junto com Paulo, em Antioquia, estava Pedro, o apóstolo Pedro estava lá, e Barnabé também estavam lá. Pois vocês acreditam que os dois, né? Primeiro Pedro falou assim, ué, Paulo, e qual o problema nisso aí? É isso mesmo, eles estão certos, tem que primeiro se circuncidar. Aí, e Barnabé disse, mas é isso mesmo também. Amados, nessa hora, Paulo, né, fica, vamos dizer assim, tiririca da vida, né, com o comentário de Pedro, né, com o comentário ali de Barnabé, e Pedro ali vai ser duramente repreendido, né, por Paulo, né, porque Pedro estava lá e estava cá, tinha hora que Pedro era da graça, tinha hora que Pedro era da lei, e ficou assim, e Pedro também influenciando Barnabé. Então, por conta dessa celeuma aí, dessa dúvida toda, resolveram ir para Jerusalém para se reunir lá com a igreja mãe, vamos dizer assim, com os outros apóstolos, para perguntar, escuta, de fato, para a pessoa ser cristão, primeiro tem que virar um judeu, primeiro tem que fazer a circuncisão para depois aceitar Jesus. Chegaram lá em Jerusalém, disseram, não é nada disso. Tem nada disso, né? Tiago, né, que era pastor da igreja lá, junto com os outros discípulos, né, com os outros apóstolos, inclusive o próprio Pedro e Barnabé vão mudar de ideia lá, disse, não, a gente está enganado, é só pela graça mesmo, não tem primeiro fazer a circuncisão, não. Tem que aceitar Jesus e pronto, que a salvação é pela graça. Aí Paulo falou assim, então fala o seguinte, vamos botar isso no papel, porque eu vou levar isso aqui por escrito, assinado por vocês, que eu vou voltar lá os Gálatas, entendeu? Vou voltar nessas mesmas cidades que eu tinha ido lá, pregar o evangelho, pois agora eu vou voltar lá para mostrar o papel para eles, entendeu? Que vocês decidiram aqui em Jerusalém, que de fato não precisa esse negócio de vocês ter que se circuncidar. A salvação é só pela graça. Não precisa virar um judeu primeiro. Por bem. Aí, amados, eles voltam, né, para Antioquia, Paulo com esse documento na mão, e Paulo disse, agora eu vou para minha segunda viagem missionária. Aí, amados, nessa hora, o que acontece? Ia Paulo, né, e Barnabé novamente, voltar para o mesmo lugar onde tinha ido na primeira, para mostrar essa carta, né, o resultado desse concílio lá de Jerusalém. Aí, irmãos, agora vai ter outra confusão, outra briga, né? A briga agora é porque Barnabé quer levar João Marco de novo, né? Quer levar João Marco. E Paulo disse, não, meu irmão, peraí ainda. Gato escaldado tem medo de água fria. Que negócio é esse? Ele já deu para trás da outra vez, eu vou levar de novo? Não, senhor, não vai não. E Barnabé disse, não, vou levar sim, é meu sobrinho, eu vou levar sim. Aí Paulo disse, então fala o seguinte, vocês vão para uma banda e eu vou por outra. Eles se separam, irmãos, eles vão se separar. Barnabé e João Marco pegam um navio, vão para a ilha de Chipre, né? E Paulo vai por outro caminho por terra ali de Antioquia, entendeu? Vão chegar no mesmo lugar, mas eles vão partir apartados ali, né? E também não tem assim nenhuma registro de que Barnabé tenha chegado nessas cidades, não. Mas o apóstolo Paulo indo por terra, né? Indo por terra, não foi mais pelo mar, vai ali por terra, ele vai chegar nessas cidades para mostrar essa carta. Essa é a segunda viagem missionária de Paulo, né? Então, amados, chegando nessas cidades, né, que ele tinha visitado anteriormente, aí ele vai um pouco mais adiante, ele não vai só até essa cidade, ele vai um pouco adiante,
E lembrando, amados, que lá em Derbe, né, nessa viagem, lá em Derbe, ele vai encontrar Timóteo, né? Ele vai encontrar Timóteo. Assim, eu esqueci de falar. Quando Paulo se separa de Barnabé, Paulo se junta com Silas, né? Paulo não foi sozinho, não. Paulo vai com Silas. E chegando lá em Derbe, né? Ele já tinha chegado na Ásia Menor. Chegando lá em Derbe, ele se junta. Aliás, Timóteo vai se juntar com eles, né? Timóteo, amados, era, como a Bíblia diz, lá em Atos 16, que a mãe dele era judia e o pai dele era grego, né? De Timóteo. E Timóteo tinha muita boa reputação ali entre os cristãos da região. E outra coisa, amados, importante que nessa hora, o que o apóstolo Paulo faz? Apóstolo Paulo pega Timóteo e faz a circuncisão em Timóteo. Por quê? Porque como Timóteo, amados, tinha pai grego, né? Então, assim, por pura conveniência mesmo. E assim que Paulo chegava nessas cidades, primeiro ele ia para as sinagogas, né? Primeiro ele sempre pregava nas sinagogas. Então, para evitar problema, né? Dizer, tá trazendo um incircunciso aqui para dentro. Então, ele mandou, pediu ali que Timóteo se circuncidasse, e Timóteo se circuncidou. Mas, assim, meramente por uma questão, assim, vamos dizer assim, amados, de protocolo. Só isso, não tinha nada a ver com salvação, né? Pois bem, aí, amados, eles vão, né, sempre chegando nos cristãos e dizendo, olha, não há necessidade de um cristão primeiro virar um judeu, um gentil primeiro virar um judeu, para depois virar um cristão. Então, a toada aí, irmãos, da pregação era essa, nessa segunda viagem, né? Levando aquele concílio que tinha sido resolvido lá em Jerusalém, né? Por Tiago e os outros apóstolos que estavam lá. Pois bem, aí, amados, continuando aqui, né? Aí o que acontece? Aí Paulo, ele vai estender um pouco mais, em relação à primeira viagem, ele vai estender um pouco mais. Aí Paulo pensou assim, agora eu já estou aqui na Ásia Menor mesmo, eu vou para a capital da Ásia, né? Vou para a capital da Ásia, que era ali Éfeso. A capital da Ásia ali era Éfeso. Aí ele disse, eu vou para Éfeso. Aí, amados, a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, o Espírito de Jesus ali, o impediu de ir, né? E Éfeso ficava no sul, ali no sul. Aí ele pensou, então eu vou para o norte, né? Então eu vou ali para a região ali de Ponto, ali daquela região deixa eu só ver aqui no mapa, irmão, que eu esqueci aqui, mas era a região da Bitínia, de Ponto, da Bitínia ali, a Bitínia ficava no norte, né? E Éfeso ficava no sul. Então, num primeiro momento, ele vai querer ir para Éfeso, que fica no sul, o Espírito Santo disse não. Aí ele disse, então eu vou para o norte, eu vou aqui para Bitínia. E aí o Espírito Santo disse não. Aí ele, bom, se eu não posso ir para o norte, se eu não posso ir para o sul, eu vou para adiante. Então ele segue adiante, e aí ele vai chegar num porto ali, né? O porto de Troade. Porque ele pensou assim, bom, eu num porto eu posso ir para qualquer lugar, vou esperar para que lado que eu vou, e que eu chegando num porto eu posso ir para qualquer lugar. Isso, amados, está lá em Atos 16, do versículo 6 ao versículo 8, né? Então, amados, o que acontece ali? Quando eles estão ali, né, sem saber para onde iam, pararam ali. Paulo tem uma visão, né? Aparece para ele um homem, né, um varão, e diz assim, passa a Macedônia. Ou seja, sai da Ásia e vem para a Grécia, né? Macedônia, irmãos, naquele tempo, Macedônia, hoje tudo chama Grécia, mas naquele tempo tinha as regiões ali de Acaia, Macedônia, a região ali de Esparta, Peloponeso. Hoje tudo aquilo hoje tudo é Grécia, mas naquele tempo era separado assim por regiões, né? Então a Macedônia ficava mais ao norte, né? O norte se chamava Macedônia e o sul se chamava Grécia, mas hoje tudo chama Grécia. Pois bem, quando ele está ali, ele tem esse sonho, essa visão, tem uma visão, esse varão dizendo, passa a Macedônia e vem para a Grécia, que vem pregar para os gregos, né? Então, ele passa a Macedônia, ele vai. Aí, amados, é interessante que lá nesse momento, veja bem, é bem interessante que o relato de Lucas, né? Quem está relatando ali os acontecimentos, o pronome vai mudar. A partir desse momento, Lucas passa a se incluir. Ele passa a se incluir ali, passa a ser nós, né? O pronome agora é em primeira pessoa. É como se Lucas, a partir daquele momento, tivesse se incluído, né? Ali no grupo ali dos missionários, né? Lembrando que ali estava Silas
estava Paulo, estava Timóteo, e agora Lucas era também um missionário, porque dá a entender que a partir de Troas ele vai fazer parte, né, ali do grupo ali que ia pregar o evangelho. Ele já não estava mais só como observador, ele agora era um agente também do evangelho. Amados, lembrando que essa cidade de Troas, nesse porto lá, esse lugar, é a antiga Troia. Sabe do cavalo de Troia lá? Pois é, era o lugar onde Paulo estava. Pois bem, interessante, amados, aqui, quando eles chegam ali na Macedônia, eles já vão logo, primeira cidade ali, amados, a cidade assim maior, né, de maior destaque ali é Filipos, né? Ele chega ali em Filipos, chegando em Filipos, amados, eles vão conhecer aquela vendedora de púrpura, né, que era a Lídia vai se converter, e pelo jeito a comunidade ali cristã vai começar na casa dela, lembrando, amados, que vendedora de púrpura é como se Lídia fosse assim alguém da alta costura daquele tempo, fosse um ateliê de alta costura, porque púrpura era uma tinta que botava em tecido, mas só para gente de muito dinheiro para poder se vestir de púrpura, né? Então ela era assim, ela tinha um ateliê de alta costura lá. Lídia era tipo uma empresária do ramo têxtil, né? Só para gente rica, né? Então Lídia, pelo jeito, fazia parte ali da alta roda, vamos dizer assim, da elite ali de Filipos, né? Que é a cidade de Filipos. Pois bem, lá em Filipos, amados, vocês lembram que Paulo expulsou, né, um espírito adivinhador lá de uma jovem, daquela pitonisa? Isso está lá em Atos 16, do versículo 16 ao 18, né? Por conta disso, irmão, eles vão ser açoitados, vão ser presos, né? E aí nós conhecemos a história, né? Paulo e Silas na prisão, estavam cantando, houve um terremoto, né? E eles foram soltos, o carcereiro ali ia se suicidar, né? Ia se suicidar porque o Império Romano não aceitava que um prisioneiro fugisse, estando sob escolta de um guarda, de uma autoridade, o prisioneiro fugisse, o Império Romano matava, porque eles desconfiavam que, na verdade, o que tinha rolado ali era uma propina e tinham deixado o preso fugir. Então, para que não acontecesse isso, sempre que uma autoridade policial deixasse um preso fugisse, estando sob a tutela ali, estando ali sobre a custódia, né, dele, desse guarda, o guarda era morto para dar exemplo para os outros, por bem. E antes de ser morto, irmãos, eles eram torturados, entendeu? Para confessar quem tinha recebido a propina, o que tinha acontecido. Então, o pobre aí desse guarda aí, pensando no martírio que ia ser antes de ser morto, tentou logo se matar para tipo assim, a coisa ser menos dolorida, né? Então, ele é impedido ali, né, pelos discípulos ali, são impedidos. Aquele carcereiro, amados, ele é salvo, né, ele recebe Jesus, lá em Atos 16, do versículo 28 ao 30, ele diz: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo, né? E aí, amados, a resposta ali maravilhosa, né, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, amados, daí a pouco ele sai, né, de Filipos. Só lembrando, irmãos, que em Filipos, Lucas vai ficar ali em Filipos, né? Lucas, o médico, vai ficar ali em Filipos e só se juntaria a Paulo 6 anos depois. Pois bem, agora, dito tudo isso, né? Aí, amados, ainda em relação à segunda viagem missionária, nós sabemos que eles vão chegar ali, saindo ali de Filipos, o apóstolo Paulo vai até Atenas, ali ele prega ao Deus desconhecido. Ali ele tem uma fria recepção, né, em relação àqueles filósofos que ali estavam, né, os epicureus, os estoicos, né, eu já falei para os irmãos que os epicureus eram materialistas, não acreditavam em nada, negócio de vida após a morte, nada, e os epicureus acreditavam, mas diziam, quem tiver de ir para o paraíso vai, quem não tiver não vai. Então, assim, eram povos, assim, amados, muito pouco afeitos, né, a questão, assim, principalmente de ressurreição. Se falasse em ressurreição para um grego ali, o grego, ó, porque para o grego a ressurreição não só era um absurdo, como era algo indesejado, né? Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam em ressurreição. Para eles, morrer, se desfazer do corpo, uma vez desfeito do corpo, nunca mais esse corpo seria levantado, porque era um prejuízo para a alma ter o corpo. E a ressurreição pregava justamente o contrário disso, né?
que o corpo sim é o templo do Espírito Santo e esse corpo sim será levantado, né? Não apenas a alma, mas o corpo, né? O corpo que Deus fez lá no Éden será preservado, né? Para a vida eterna. E isso os gregos não podiam nem ouvir. Então, quando Paulo falou em ressurreição, irmãos, eles cortaram ali o assunto, foram-se embora, alguns zombaram. E aí Paulo, mas desce ali para Corinto, né? Ali vai ter um ministério muito profícuo ali, um ministério muito grande ali, muito abrangente na cidade de Corinto. Aí, após isso, amados, apóstolo Paulo mais Silas vão fazer o caminho de volta, né? Timóteo vão fazer o caminho de volta, e aí chegam a Jerusalém, e de Jerusalém, amados, eles vão ali para Antioquia, e a coisa permanece ali, e aí agora vamos chegar, finalmente, vamos chegar na nossa lição de hoje, né, que é a terceira viagem do apóstolo Paulo. Vamos lá. Amados, é só lembrando, né, que aonde o apóstolo Paulo passava, nessas cidades, o apóstolo Paulo tinha, assim, o costume de juntar, né, de juntar ofertas para levar para Jerusalém. Porque Jerusalém estava passando por uma questão financeira muito severa já há muito tempo já. Vocês estão lembrados que eles tinham vendido seus bens naquele tempo, tudo, então eles empobreceram muito. E quando veio aquela crise financeira que veio sobre toda a terra ali, todo mundo estava passando uma crise, né? Então as pessoas ali de Jerusalém foram os crentes, foram os mais afetados. Por quê? Porque eles não tinham, vamos dizer assim, reservas nenhuma para se socorrer nesses dias difíceis, né? Então o que acontecia? O apóstolo Paulo, por onde andava, ele juntava ofertas e levava. Nessa segunda viagem, amados, essa terceira viagem, a segunda viagem, né? Ele vai juntar essas ofertas e vai levar ali para Jerusalém. Pois bem, e interessante também, irmãos, que aonde ele pegava esse dinheiro, vinha um representante junto com ele. Paulo não pegava esse dinheiro sozinho assim e levava, não, sabe? Vinha sempre um representante. Então a gente pode ver que nessa segunda viagem, amados, tem além desses discípulos que já estavam junto com ele, a gente vê lá nomes, por exemplo, como Erasto, né? Como Sópatro, como Aristarco, né? Como Gaio, essas pessoas que iam acompanhando como representantes, né, daquelas igrejas que estavam ali contribuindo para os irmãos em Jerusalém. Pois bem, irmãos, na terceira viagem missionária, Paulo, né, ele vai para Éfeso, porque já era uma vontade dele, né, de ficar algum tempo naquela cidade, porque era, como eu falei, era a capital ali da Ásia, né, era Éfeso. Então, amados, vocês estão lembrados que na segunda viagem ele tentou ir para Éfeso e o Espírito não deixou. E aí, quando ele volta dessa segunda viagem, esqueci de falar, ele passa rapidamente por Éfeso, mas ele não se demora lá não, mas ele ficou, né, que ia voltar para Éfeso. Pois bem, na terceira viagem ele vai para Éfeso, né, chegando lá, irmãos, ele batiza 12 homens ali em Éfeso, né, possivelmente esses 12 homens, entre eles, né, Apolo tivesse, né? Porque Apolo, ele aparece ali como uma pessoa de destaque ali na comunidade dos Efésios, um excelente pregador da palavra. E é interessante ali, irmãos, que eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo, então possivelmente eles não estavam lá no dia de Pentecostes, eles conheciam o batismo de João, então eram pessoas que ficaram na Palestina por um tempo, possivelmente foram-se embora e não ficaram nem sabendo dos acontecimentos depois que tinham ocorrido ali naquela região, né? Então, quando o apóstolo Paulo chega ali em Éfeso, aqueles homens ali conheciam o batismo de João, a pregação do arrependimento, mas não sabia nada sobre o Espírito Santo. Pois bem, Paulo ali, irmãos, vai doutrinar, né? Vai doutrinar esses homens ali. É bem interessante, amados, também, que sempre que Paulo saía, né? E sempre que saía de Antioquia, né? O ponto de partida era Antioquia. Ele sempre dava um jeito de visitar essas comunidades que ele tinha passado anteriormente. Então, ele passava por lá animando, né? Exortando ali, realmente dando um ânimo novo, né? Para aqueles crentes que estavam ali. Então, a gente sabe que nessa terceira viagem, ele também volta ali, amados, para a região ali da Galácia, né? Da Frígia. Isso está lá em Atos 18, versículo 23. Nós vamos ver esses locais por onde ele passou. Então, amados, como eu estava falando, né? A questão de Apolo, né? Apolo ali em Éfeso, né? Conhecia o evangelho do arrependimento, a pregação lá do João Batista, né? Mas não conhecia sobre o Espírito Santo e essas doutrinas, né, que ficaram conhecidas logo após, né, a manifestação ali do Pentecostes. Pois bem,
Priscila, amados, e Áquila, lá de Corinto, da segunda viagem que o apóstolo Paulo tinha conhecido eles lá, vão ser quem vai, assim, doutrinar, né, Apolo. Então, Apolo vem para Corinto, né, e ali, amados, em Corinto, Apolo vai ter um ministério, assim, muito promissor, né, realmente ali, cresceu muito ali a obra, né, por conta do trabalho de Apolo. Então, amado, deixa eu só ver aqui uma outra informação importante, que Paulo, amados, vai ficar em Éfeso por 2 anos, né? E por que, amados, ficou em Éfeso por 2 anos? Porque em Éfeso, né, ali era onde, amados, a idolatria ali era tão grande. Tá tudo bem que Corinto também não ficava muito atrás, não, porque em Corinto tinha uma deusa lá, a deusa do amor, a Afrodite, né, a deusa do amor estava em Corinto, mas por outro lado, amados, em Éfeso tinha outro templo que no passado foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, né? A chamada Grande Diana dos Efésios. Então ali, amados, a questão da idolatria ali em Éfeso era algo realmente assim terrível, né? Então, por conta disso, o apóstolo Paulo vai se demorar ali, vai ficar por mais de 2 anos em Éfeso. Vocês vão ver isso lá em Atos 19, do versículo 8 ao versículo 20. Pois bem, chegando em Éfeso, irmãos, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele primeiro ia para as sinagogas. Por quê? Porque primeiro ele sempre pregava para os judeus, né? Ele sempre começava pela carta ali, vamos dizer assim, dos judeus. Então, ele prega, né, nas sinagogas ali por cerca de 3 meses, né? Isso está lá em Atos 19, versículo 8. Até, irmãos, que como sempre acontecia, né, se junta um grupo de judeus e expulsa, né, o discípulo da sinagoga. Então, quando o apóstolo Paulo foi impedido ali, após 3 meses em Éfeso, ensinando nas sinagogas, ele foi impedido pelos judeus, porque os judeus estranharam, né, porque ele não estava ali enfatizando sacrifício, enfatizando Moisés, então os judeus estranharam, né, então expulsaram ele dali, não quiseram mais que ele ensinasse na sinagoga. Ele vai, amados, ele vai abrir tipo uma escola, né, num lugar, a chamada escola de Tirano, e ele vai continuar o seu trabalho evangelístico ali, ensinando, né, o evangelho ali. Isso está lá em Atos 19, do versículo 9 ao versículo 10. Amados, a Bíblia diz que o resultado, né, de Paulo nessa escola lá de Tirano, que de tirania não tinha nada, né? Tirânico eram os judeus que eram intransigentes mesmo, né, em relação às práticas da lei. Mas por conta, né, desse trabalho nessa escola de Tirano, a Bíblia diz que o resultado foi que todos os habitantes da região ali ouviram a palavra de Deus. E a Bíblia diz também, amados, que Deus fez muitos milagres ali pelas mãos de Paulo. Isso está lá em Atos 19, do versículo 11 e o versículo 12. Agora, irmão, vem uma parte aqui, não vamos dizer engraçada não, porque seria cômico, né, se não fosse trágico. Pois bem, alguns judeus ali, irmãos, em Éfeso, né, vendo aquelas maravilhas ali que o apóstolo Paulo fazia, né, aqueles milagres, aquelas curas, o que ele fez? Esses judeus, a Bíblia diz que eram filhos de Seva, né, possivelmente algum sacerdote, eles tentaram ali usar o nome de Jesus assim, como se fosse tipo assim um mantra, fosse assim uma palavra mágica, sabe? Ele citar o nome de Jesus para as coisas acontecerem. Aí eles tentaram fazer a mesma coisa, né, que o apóstolo Paulo fazia, foram começar a expulsar demônio com o nome de Jesus, mas usando o nome de Jesus, irmãos, assim, como eu falei, como se fosse assim um amuleto, né, um amuleto. Por bem, chega lá para um endemoniado lá e fala assim para ele, né, isso está lá em Atos 19, do versículo 13 ao 17, chegava para o endemoniado e dizia assim, olha, em nome de Jesus, esse Jesus aí que Paulo prega, eu mando que tu saia, eu te expulso, o nome desse Jesus aí de Paulo. Aí disse que um dia o diabo parou, né, o demônio lá parou e falou assim, espera ainda, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem é você? Não é como se diz assim, né? Aí eles pararam assim, aí o diabo pegou eles, deu uma sova, deu uma surra neles, entendeu? Ainda arrancou a roupa deles lá e os caboclos saíram correndo nu aí, envergonhados, irmãos, porque o nome de Jesus não é um amuleto, irmãos. O nome de Jesus, você não vai usar o nome de Deus em vão. Usamos o nome de Jesus, amados, com fé e com reverência, né? O nome de Jesus nunca foi alguma coisa como abacadraba ou coisa parecida, né? E esses dois aí, esses judeus aí,
eles vão aprender isso da forma mais terrível possível, né? Foram muito envergonhados ali. Pois bem, amados, aí os Efésios, né, vendo tudo isso, e ali era um antro de feitiçaria, de macumbaria, irmão, o que pensar de coisa ruim tinha ali, né? Então, quando eles viram tudo isso acontecendo, né, os espíritos sendo expulsos, né, aqueles mágicos lá, aqueles feiticeiros, colocavam demônios, né, invocavam demônios e colocavam demônios nas pessoas, Paulo tirava com uma autoridade tremenda. Então, quando eles viram assim que realmente a autoridade de Paulo, né, em relação ao nome de Jesus era superior a deles, eles creram, eles reconheceram, e a Bíblia diz, amados, lá em Atos 19, do versículo 18 ao versículo 20, diz que eles mostraram arrependimento, né, queimando os seus livros, né, de magia ali, e esses livros, amados, livros caríssimos, né? E a Bíblia diz que o valor total era 50 mil denários. Amados, se um denário era correspondente à diária de um profissional, é só fazer a conta para ver que realmente, irmão, valia muito dinheiro esses livros, mas eles se desfizeram assim, de um jeito que só a misericórdia de Deus e o poder de Deus pode fazer na vida de uma pessoa, né? Isso até me faz me lembrar quando eu aceitei Jesus, irmãos. Tem nada a ver com a terceira viagem missionária de Paulo, não, é só aqui um enxerto aqui. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha coleções de vinil. Entre elas, eu tinha a coleção completa do Pink Floyd, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu peguei, aceitei Jesus, tinha a coleção dos Beatles, irmãos, eu tinha cerca, assim, sei lá, acho que de uns 300 vinil, mais ou menos. Era uma pilha enorme. Aí eu aceitei Jesus, mas guardei esses discos, né? E ficaram guardados um tempão. Eu já não os ouvi, é verdade, assim. Até porque vinil ficou difícil, né, de rodar. Mas a verdade é que eu não tinha também tanto mais ânimo, assim, para pegar lá para ouvir, não. Mas fiquei com aquilo ali, guardando. Até um dia, irmãos, que houve aqui uma reforma aqui em casa, né? Aí eu olhei aquela pilha de vinil e lembrei dessa passagem aí. Eu sabia, irmãos, que uma coleção do Pink Floyd vale uma pequena fortuna, né? Mas eu peguei, eu me desfiz, né? Eu joguei fora todos esses vinil, né? Hoje não tenho mais nenhum aqui, porque eu fiquei inspirada, né? Quando eu li essa passagem aí, lá de Atos 19, do versículo 18 ao versículo 20. Pois bem, amados, em relação ao que eu falei aqui, o denário, né? Ele vale um dia de serviço. Os irmãos podem se certificar disso também lá em Mateus 20, versículo 2. Pois bem, amados, é interessante também que lá em Éfeso, né, vai haver aquela famosa perseguição dos ourives lá que viviam ali de vender estátua, de vender nichos, né, que eram ali aqueles oratóriozinhos da deusa. Aliás, a cidade girava em torno, irmãos, da adoração dessa deusa, né? Então, quando os ourives lá perceberam que o apóstolo Paulo a pregação do apóstolo Paulo não estava honrando, né, a deusa lá, e que a deusa podia cair em descrédito, houve uma perseguição muito grande, né, contra os apóstolos ali. E ali, amados, só mesmo pela graça de Deus, né, os apóstolos ali não perderam a vida, porque eles estavam, amados, tão assim, crentes naquilo, a fé deles, o amor por aquela deusa era tão grande que eles gritaram, né, a plenos pulmões lá, por horas e horas lá, gritando, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, ou seja, eles não aceitavam que aquela deusa não pudesse assim, a ser diminuída. Irmãos, isso me lembra, sabe o quê? Para os amigos aí, os irmãos que estiverem vendo essa fita e tiverem assim, mais idade, isso me lembra uma novela que passou na Rede Globo. Eu assisti essa novela, né? Na época eu assisti a novela, chamada Roque Santeiro, né? Embora ali fosse tudo mentira ali, a questão a história ali do santo, né? Daquela cidade ali, mas aquela cidade passou a viver em torno do dinheiro que aquela superstição ali, aquela lenda, né, que as pessoas acreditavam que era verdade, a cidade passou a viver, a renda da cidade era em torno dessa história do Roque Santeiro lá, um cara lá que supostamente tinha salvado a cidade, mas era tudo mentira. Então, quando um dia chegou o verdadeiro Roque, né,
chegou lá, o Roque estava vivo, né? Porque a história era que o Roque tinha salvado a cidade, tinha dado a própria vida para salvar a cidade, mas era mentira, o Roque tinha ido-se embora com o dinheiro das ofertas, tudinho lá, e depois, quando esse Roque, arrependido lá do que tinha feito, passou muitos anos, tentou voltar nessa cidade e contar que era tudo mentira, irmão, ninguém aceitou, a perseguição foi grande, ele foi perseguido de morte também, e por fim, amados, ele termina nem conseguindo desfazer a mentira lá, porque estava tão arraigada a mentira naquela cidade lá, que ele termina indo embora sem desfazer aquele mal entendido, né? Não foi o mesmo caso aqui do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo vai sim pregar a palavra ali para todos que ele conseguiu alcançar e dizer, não, só existe um Deus e só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não é Diana, coisa nenhuma, não é Artemis, coisa nenhuma. Pois bem, amados, nós verificamos, né, que lá em Éfeso, aqui ainda em relação a Timóteo, né, Paulo ali enviou Timóteo, né, e Erasto a Macedônia, e ali ele vai se demorar realmente mais tempo em Éfeso, né, que ele estava, vocês viram que ele se fazia acompanhar de outros discípulos nessas viagens, mas como ele demorou muito tempo ali em Éfeso, Timóteo vai ali para Macedônia, junto com Erasto, né, vai ficar aí na Macedônia. Amados, ainda em relação a essa confusão que teve lá por causa dessa deusa Diana lá, nós vemos lá que Paulo é preso, né? Aliás, Paulo não é preso. No primeiro momento, amados, vão prender os companheiros de Paulo, né? Lá, está lá em Atos 19, versículo 29. E Paulo, amados, queria entrar, vamos dizer assim, na confusão lá na hora que prenderam os dois. Paulo ia chegar junto lá, mas a multidão, os outros discípulos, melhor dizendo, não deixaram Paulo, porque Paulo certamente seria linchado, já que era o chefe ali da trupe, né? Então, isso está lá em Atos 19, do versículo 30 ao versículo 32. Aí, amados, nesse momento aí, um funcionário público lá, por nome Alexandre, né? Ele tentou... Era um judeu, né? Mas pelo jeito exercia alguma autoridade ali. Ele tenta falar à multidão, mas o povo não vai deixar ele falar, né? Aí é nessa hora, amados, como eu falei para vocês, o povo começou a gritar, né? Gritaram durante 2 horas. 2 horas eles gritando lá. Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Para vocês verem o nível de idolatria que era ali. Isso os irmãos podem ler lá em Atos 19, do versículo 33 ao versículo 34, né? Continuando aqui, amados, a viagem missionária de Paulo, né? Isso lá em Atos capítulo 20, capítulo 21. Paulo tá em Éfeso, né? De Éfeso, amados, ele vai até a Macedônia, né? Que era a região ali de Filipos. Depois ele vai para a Grécia, que era a região ali de Corinto. E por fim ele volta, né? Pela Ásia, né? Que era aquelas cidades ali, amados, de Icônio, Débora e Listra, já fazendo assim o caminho de volta, né? Então, quando ele está, amados, ali naquela região, né? Quando ele tá naquela região ali, ele fica sabendo, né, que há ali um complô para matá-lo, né? Tinha uma cilada ali preparada ali para matá-lo, para matar o apóstolo Paulo. Aí então, mas o que acontece? Quando ele foi para essa terceira viagem missionária, que ele vai fazendo o caminho por terra, quando ele está nessa região aí, amado, de Filipos, né, na região ali da Macedônia, ele fica sabendo desse complô e ele não volta mais por terra. Ele vai pegar uma embarcação e vai cortar, pegar um atalho por mar, porque iriam matá-lo. Ele ficou sabendo, né, que ele seria morto ali. Pois bem, aí como ele vai por mar, os outros que estavam acompanhando eles, né, e outras pessoas ali, outros discípulos que estavam sabendo da estada dele ali, vão para Troades e vão esperar ele lá, porque ele ia portar. Troas, né, o Troade era um porto. Então, como ele tinha pego o navio ali e foi por embarcação para fugir desse complô, né, de morte contra ele, os outros foram a pé, né, e chegam lá, vão chegar lá, até porque o caminho por terra era mais perto, né? Então, eles chegam lá e vão esperar o apóstolo Paulo lá em Troade. Irmãos, é lá em Troade que vai ter aquele episódio lá do menino. Aí quando Paulo chega em Troade, Paulo começa já a dizer, olha, eu vou para Jerusalém, mas ali, o que me espera ali vai ser prisão, né? Eu acho que vocês nunca mais aqui vão me ver mais, né? Ele já começou mais ou menos nessa toada aí, se despedindo, né,
ali dos crentes. Então, amados, ali entrou, vai haver uma Santa Ceia, Paulo vai pregar e prega até tarde da noite, né, até meia-noite mais ou menos, aí vai haver o episódio de Eutico, né, Eutico vai cair da janela, né, durante essa pregação do apóstolo Paulo, ali Eutico, irmãos, pelo jeito é ressuscitado, não temos certeza se ele estava morto, mas pelo jeito estava, né, é ressuscitado. Então, Paulo, seguindo um pouco mais adiante, irmão, ele chega em Mileto, ali ele reúne ali os anciões da igreja, e também nessa toada de se despedindo, né? Então, amados, o que acontece? E nisso ele já com a pressa, né, de ir para Jerusalém, porque ia ter a festa da Páscoa, e o apóstolo Paulo queria participar dessa festa da Páscoa, né, lá em Jerusalém, embora soubesse que o que esperava ele lá não era boa coisa, né? Perseguição, e prisão, né, era o que esperava ele lá. Pois bem, aí, amados, ele vai conversar ali, né, com os bispos, ele vai enfatizar vários pontos ali importantes, o irmão pode ver isso lá em Atos 20, do versículo 18 ao 35, né, ele vai ter uma longa conversa ali com os anciões, né, com os bispos ali, ele vai mencionar o trabalho proveitoso que ele tinha feito em Éfeso, né, dizendo que não deixou de falar, mesmo com toda a perseguição, ele não deixou de falar sobre Jesus, isso está lá em Atos 20, irmão, do versículo 18 ao 21, Paulo disse, irmãos, que Paulo estava ciente, né, que ele ia encontrar provações e cadeias, né, em Jerusalém, e que não veria mais o rosto dos efésios. Olha só, está lá em Atos 20, do versículo 22 ao 25. E aí, irmãos, em relação, né, aquele povo idólatra lá de Éfeso, que não quiseram aceitar de maneira alguma a palavra de Jesus ali, dita pelo apóstolo Paulo, lá em Atos 20, o versículo 26 e o versículo 27, o apóstolo Paulo disse, olha, eu sou inocente do sangue de vocês. Eu falei, vocês não quiseram ouvir porque não quiseram. Então, da minha mão, Deus não vai requerer o sangue de vocês. Amados, o que o apóstolo Paulo ainda mencionou ali, né? Falou para aqueles presbíteros ali que eles tinham que cuidar bem do rebanho. Ele avisou sobre o perigo ali de falsos ensinamentos que viriam, né? Mesmo entre os bispos ali, mesmo entre as pessoas, vamos dizer assim, esclarecidas, haveria sim falsos ensinamentos, está lá em Atos 20, do versículo 28 ao 31. E aí, amados, Paulo também cita ali, né, o exemplo do próprio trabalho dele, né, para dizer que o motivo do serviço deles, assim, nunca deveria ser para ganhar dinheiro, né, mas para socorrer o necessitado. Paulo dizendo assim, olha, que o evangelho nunca seja fonte, né, de grana para vocês, mas muito pelo contrário, que a visão de vocês seja justamente o contrário, seja vocês terem no sentido para acudir os necessitados, né. Então, amados, ali eles vão orar, mas sempre nessa toada da despedida, vocês estão vendo aí, né? Eles vão orar, e aí os bispos acompanham Paulo até o navio, né, onde eles se despediram ali com muita tristeza. Está lá em Atos 21, do versículo 1 ao versículo 16. Aí, amados, Paulo, né, vai continuar sua viagem até Jerusalém, ele passa ainda por algumas cidades, né? Ele vai pegar um outro navio, vai fazer tipo uma baldeação, e vai passar por outras cidades enquanto isso. Depois ele chega ali na região da Palestina, ele chega em Tiro, né, onde fica ali alguns dias com os irmãos dali, está lá em Atos 21, do versículo 1 ao 6. Também, amados, nessa viagem ele vai passar ali em Cesareia, vai ficar na casa de Filipe, né, uns dias ali. O Filipe, um daqueles 7 diáconos lá, companheiro sempre esqueço o nome dele, Estevão, companheiro de Estevão. Então o apóstolo Paulo vai chegar ali já na Palestina, né? Em Cesareia, vai ficar ali com Filipe uns dias. Lá, irmãos, Ágabo, né, que era um profeta de Jerusalém, disse que Paulo ia ser preso em Jerusalém, né? Ou seja, o Ágabo, que já tinha profetizado uma fome lá atrás, chega para o apóstolo Paulo e diz, Paulo, tu chegar em Jerusalém, tu ser preso. Então, amados, está lá em Atos 21, do versículo 10 ao versículo 11, em relação a Ágabo, vocês podem ver essa figura lá, esse personagem, né, lá em Atos 11, do versículo 27 ao versículo 28. Amados, os irmãos ali vão tentar convencer Paulo, né, para ele não ir para Jerusalém, mas ele disse que estava preparado, sim, né, entre outras coisas, para morrer pelo evangelho, está lá em Atos 21, do versículo 12 ao versículo 14.
Paulo, amados, ele chega ali em Jerusalém. Num primeiro momento, ele é bem recebido, sim, ali pelos irmãos. Está lá em Atos 21, versículo 17. Então, daí a pouco, amados, chega um grupo lá, né, reclamando, né, que Paulo, a pregação dele, né, junto aos gentios, não está enfatizando que eles tinham que se circuncidar. Ainda essa história, sabe? Então, amados, o que acontece? Paulo, nessa hora, irmãos, no meu ver, isso é a opinião minha, Paulo vai fazer uma coisa que não deveria ter feito, né? Paulo vai aceitar ali o argumento, dizendo assim, olha, Paulo, o pessoal assim não ficar achando que tu desfaz do templo, que tu desfaz da lei de Moisés, participa aqui de uma cerimônia, irmãos, parece que era uma cerimônia de Nazir, pelo jeito era cerimônia de nazireado, né? Ali algumas pessoas iam cumprir um voto. Aí o apóstolo Paulo participa, não só participa, irmãos, como vai pagar, né? Vai pagar essa despesa toda daquelas pessoas que estavam fazendo esse voto. Paulo vai se juntar a essas pessoas. Aí, irmãos, vocês percebem que ele, apóstolo Paulo, ele sempre estava acompanhado, né, de pessoas ali, como eu falei, ele chegava na cidade, pegava ali as ofertas e sempre vinha um representante das ofertas, de modo que ele tinha alguns gregos com ele, outras pessoas que não eram, vamos dizer assim, judeus puro sangue, né, na visão ali dos judeus de Jerusalém. Pois bem, então o que acontece, amados? Chegando ali, né, Paulo, pelo fato dele ter entrado ali, na verdade, Paulo não botou nenhum grego lá dentro do templo, não, irmãos, mas foi acusado de ter botado, de estar lá e de ter botado. Por conta disso, amados, ele é preso, o apóstolo Paulo vai ser preso, né? E ele só não foi ali açoitado violentamente, irmãos, porque ele vai apelar para a cidadania romana dele, né? Está lá em Atos 22, do versículo 25 ao versículo 28. Paulo ali vai ser enviado ao Sinédrio. Os judeus ali vão conspirar contra Paulo para matá-lo. Está lá em Atos 23, do versículo 12 ao versículo 22. Paulo, amados, ele é enviado ali para Cesareia, né, para comparecer junto ao tribunal do governador Félix, né? Paulo, amados, entre as acusações ali, ele é acusado de promover sedição, né, divisão entre os judeus, de defender a seita ali dos nazarenos e de profanar o templo. Isso está lá em Atos 24, no versículo 5 e no versículo 6. Paulo, amados, vai se defender ali diante do tribunal, né, diante ali do governador Félix. Paulo vai ficar preso ali, irmãos, por 2 anos. Isso está lá em Atos 24, versículo 27. Paulo depois, amados, vai comparecer diante já de outro governador, porque o mandato de Félix vai acabar, chega outro governador, Festo, e aí diante de Festo ele vai apelar para César, né? Então, amados, ali também nós sabemos que ele vai ficar perante o rei Agripa, né? O rei Agripa vai visitar esse novo governador e ali vê Paulo, e Paulo realmente expõe ali a situação para o rei Agripa. Paulo expõe, amados, faz um longo levantamento ali, falando da conversão, de como é que ele era um fariseu zeloso, tudo, e que ele estava assim pregando o evangelho, porque tinha sido chamado, e de fato Jesus estava vivo, Jesus era a salvação, ele pregando ali para Agripa, né? Aí, amados, em determinado momento, né, Agripa, né, disse para Festo, né, disse assim, olha, bem que a gente podia soltar esse homem se ele não tivesse apelado para César. Mas, na verdade, irmãos, o que acontecia? Eles queriam se livrar ali de Paulo, né, porque aquele novo governador estava chegando, e estava chegando ali, e a pessoa, quando está chegando assim, não conhece bem os costumes ali. Tanto é que a gente vê que em determinado momento ali, Festo vai falar para Paulo se ele aceitava ser julgado em Jerusalém, e Paulo não aceita, amados, porque Paulo sabia que seria morto em Jerusalém, que ele não teria um julgamento justo, né? Então ele vai apelar para César, e foi um apelo que ele fez, e o governador também achou bom, porque pelo menos tirava, vamos dizer assim, essa batata quente da mão dele, né? De ser desobediente à lei de Roma, ou ser desagradar os judeus que estavam ali. Então, Paulo, amado, segue para Roma, né? E ali a Bíblia diz que ele vai ficar um tempo ali numa prisão domiciliar, esperando que o imperador o recebesse. Vai passar ali cerca de 2 anos, alguma coisa parecida. O imperador, amados, que na época era Nero César, sim, vai ter uma audiência ali com Paulo, e Paulo é liberto. Paulo é inocentado e Paulo é liberto, né? Mas não ficaria liberto por muito tempo, né? E isso é já motivo para a próxima aula. Tá bom, meus amados? Deus abençoe, Deus guarde, Deus dê vitória aos irmãos, em nome de Jesus.